a gente vai para o que eu chamo de parte 4, né, da eletrodinâmica. E a gente vai abordar essas ideias aqui. Vocês viram naquela semana que eu mandei alguns vídeos do YouTube para vocês, os professores lá já falavam sobre isso, gerador, receptor, pá. A gente vai retomar isso e vai fazer alguns exercícios. Hoje eu vou, inclusive, ensinar uma espécie de bizu para resolver os principais exercícios sobre esse assunto, tá? Então, mesmo quem perder essa live, a gente vai colocar no YouTube, porque é muito importante que vocês peguem essas abordagens, ok? Beleza. Então, vamos começar falando sobre geradores. Vou escrever aqui, porque eu tenho minha mesa digitalizadora agora. Ô, professor. Oi. Só uma dúvida. Essa lei de Kirchhoff é a mesma daquela lei dos nós, né? Também pode ser chamada, se não me engano. Sim, a lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff é a dos nós. Aí a segunda lei de Kirchhoff... Eu tinha visto com outro nome e eu fiquei meio bugado aqui. Isso. A segunda lei de Kirchhoff tem outro nome, que é a lei das malhas. Ah, tá. Ok. Eu não vou cobrar de você a lei das malhas ao pé das letras, porque, assim, quando você trabalha de verdade, o circuito ele pode ser tão complexo quanto você queira. E aí você vai ter que usar a lei das malhas, tem um passo a passo. Tem, inclusive, eu vi umas questões. Para vocês terem ideia, tem pelo menos 2 métodos de resolução que o cara só pega mesmo na faculdade. Eu aprendi os métodos lá em eletrodinâmica, lá na faculdade, em eletricidade básica, na faculdade. Algumas coisas a gente faz aqui no ensino médio. Quem for fazer ITA e IME vai ter que pegar essas abordagens mais maluquinhas. Mas para vocês eu não vou estar cobrando tudo isso não. Ok, beleza. Valeu. Ok, então qual é a ideia do gerador? O gerador, ele vai ser a nossa fonte de energia e a nossa fonte de tensão. Então, ele que vai colocar tensão no nosso sistema. Um exemplo de gerador é a pilha, uma pilha qualquer. Uma bateria, uma pilha. Se você for olhar a descrição da bateria de celular, da pilha celular, ela tem, de uma pilha, né? Ela tem assim, 1,5 volts. Então, ali é a tensão nominal, é a tensão daquele objeto, né, por padrão, e aí ela vai fornecer aquela tensão. Depois eu vou mostrar para vocês que um gerador ele pode também ser um receptor. Mas aí eu vou ter que falar o que é receptor antes, né? Então, gerador é aquele que vai colocar tensão no sistema. Com essa tensão que ele colocar no sistema, é que você vai poder fazer um ventilador girar, vai fazer um celular ligar, qualquer coisa, ligar a luz, certo? E aí, como é que a gente representa esse rapaz? Desse jeitinho aqui, ó. Então, o nosso gerador, ele é representado, gerador de corrente contínua, ele é representado por 2 plaquinhas. A plaquinha maior é a nossa plaquinha positiva e a plaquinha menor é a nossa plaquinha negativa. Deixa eu ver quem foi que chegou para eu liberar. Clara! Já estava até pensando em tu, meu irmão. Vamos embora. Então, geradores. Como eu falei a vocês, gerador é qualquer coisa que coloca tensão no sistema. E aí eu represento o nosso gerador por uma plaquinha maior, que vai ser a positiva, e uma plaquinha menor, que vai ser a negativa. Se por acaso o gerador for de corrente alternada, a gente representa de outra forma. Depois eu posso até mostrar para vocês. Por enquanto não precisa não. E aí o que acontece? A gente sabe, né, que a nossa corrente que a gente estuda é a corrente convencional. E a corrente convencional, ela é formada de, entre aspas, prótons. Ela tem carga positiva, então ela vai sair da placa positiva. Então esse é o sentido, tá? Meu gerador, a corrente vai sair desse lado maior aqui, do positivo. É a nossa corrente convencional, né? Convencional. Ok. Só que tem uma outra coisinha muito importante aí, que é o seguinte. Qualquer gerador, ele apresenta estruturas internas que vão fazer com que ele perca energia no processo.
O que seria isso? Pode ser a conexão que você faz na entrada e na saída dessa bateria, dessa pilha. É a própria estrutura química dele lá dentro. É os componentes elétricos que também pode estar na nossa bateria, no nosso gerador. Então, qualquer componente, qualquer gerador, ele também vai apresentar resistências internas. E aí, como é que a gente faz para representar isso? Porque essa resistência, ela vai fazer o quê? Ela vai roubar um pouco dessa tensão e vai transformar em calor, por efeito Joule. Se você pegar uma bateria, uma pilha de um celular, você pega o celular e bota ele para carregar. O que acontece? Você vai perceber que o celular vai acabar o quê? Esquentando, né? Por que ele esquentou? Porque essa resistência interna roubou um pouquinho da tensão, gerou calor e fez a bateria esquentar. Então a gente representa esse rapaz como uma resistência interna, desse jeitinho assim, ó, como se fosse um Rzinho. Então esse Rzinho vai ser a nossa resistência interna. É como se fosse uma representação, tá? Considerando que a gente só tenha, entre aspas, esse gerador no circuito, eu vou fechar ele aqui, ó. Na verdade, não é correto fazer isso, depois eu vou explicar por quê. Mas aqui eu tenho aqui, né, um circuito fechado em que eu tenho esse rapaz que eu chamei de gerador. Então o gerador ele vai ser esse pacotinho aqui. Ele vai ser o conjunto tanto dessas plaquinhas que geram a tensão, quanto da sua resistência interna. Ok. E como é que é exigido, né, que você saiba trabalhar com os gráficos relativos a essa tensão aí? Eu vou explicar a vocês depois, ainda hoje, qual é a equação que origina isso. Mas a ideia é a seguinte. Quando você pega um ponto A aqui, que tem uma tensão A, e um ponto B, tensão não, tipo, potencial. Um ponto A com potencial A, um ponto B com potencial B. Você pode calcular qual é a tensão entre A e B como sendo a tensão fornecida pelo nosso gerador, a fornecida, menos a que foi roubada pela nossa resistência interna. E aí a gente vai para as nomenclaturas. Como é que eu chamo a tensão fornecida pelo gerador? A gente chama ela de força eletromotriz. Então ela é o quê? Ela é a tensão fornecida pelo gerador. Minha elétrica tá bem legal, daquele jeitinho, né? Ok, e qual é a letra que a gente usa, qual o símbolo que a gente usa para essa força eletromotriz? É um Ezinho aqui, ó. É um epsilon, é uma letra grega, epsilon. Então a nossa tensão fornecida pelo gerador é o epsilon, que eu vou chamar carinhosamente de Ezinho a partir de agora. E a gente vai ter a tensão que foi roubada pela resistência interna. Como a resistência interna é uma resistência, eu posso usar a primeira lei de Ohm, né? R é U sobre I. Então a tensão que foi roubada vai ser R vezes I. Só que o R eu representei ele com que letrinha? Com Rzinho, não foi? Então, essa aqui é a nossa equação do gerador. Você pode, a partir dos dados da tensão fornecida pela pilha, por exemplo, que é a que tem lá que tem escrito lá na pilha, e a partir da resistência interna, você tem como calcular, conforme a corrente que passa, qual é a tensão que realmente está saindo daquela pilha. Uma coisa importante. Por que é que o pessoal chama de força eletromotriz? Porque antigamente o pessoal achava que a tensão era uma força. Porque vamos dizer que eles pegavam, não era uma pilha exatamente, vamos dizer que eles pegavam a pilha. Pegava a pilha, conectava num negócio e fazia o ventilador girar. Aí o cara olhava assim, oxe, meu irmão, então essa pilha está gerando uma força que move, uma força eletromotriz. Deixa eu ver aqui quem é.
Vou ligar os comentários aqui. Pá, pá, pá. Ah, tá. Então, não é uma força, mas o pessoal achava que era. E acabou se chamando força eletromotriz, beleza? O que é que eu quero que vocês percebam aqui? Isso aqui, galera, é uma equação que vocês conhecem. Se eu fosse nomear do jeitinho que vocês são acostumados lá em matemática, ia ficar mais ou menos assim, ó. Eita. Peraí. Ia ficar B menos A vezes X. Isso aqui é uma equação da reta que tem um coeficiente angular que é negativo. E aí eu pergunto a vocês, como é o gráfico desse rapaz? É uma reta. É uma reta que ela desce, né? Ela é inclinada para baixo, assim, ó. Essa é a nossa, é o nosso gráfico do gerador. E aí eu queria que vocês observassem esses dois extremos aqui, ó. Esse extremo e esse extremo. Quem seria o valor desse extremo aqui? É quando a corrente é quanto aqui, ó. Aqui a corrente é zero, tá vendo? Corrente seria o nosso X, né? Vamos ver aqui. Quando a nossa corrente for zero, qual vai ser a nossa tensão? Ezinho menos R vezes zero. R vezes zero é zero. Então, a nossa tensão vai ser quem? Ezinho. O que é que isso significa? Quer dizer que quando a nossa corrente é zero, qual é a nossa tensão aqui? Ficou muito acochado, não foi? É Ezinho. E eu vou, daqui a 10 segundos, eu vou falar quem é quem. E aqui eu tenho aqui um outro extremo, tá vendo aqui? Que é quando isso aqui? Quando nossa tensão for zero. Quando é que nossa tensão é zero? Vamos ver aqui na equação de novo. U é igual a Ezinho menos R vezes I. Quando aqui for zero, Ezinho menos R vezes I. Eu posso passar menos RI para o lado esquerdo, ficar positivo. Fica RI é igual a Ezinho. Vou mudar aqui agora a cor. Então, I vai ser... Ficou escuro ainda. I vai ser Ezinho dividido pela resistência. E agora eu vou dar o nome aos bois para vocês. Então, a ideia é que eu não vou exigir isso de vocês não, vice Milene. A princípio não, Vou até mostrar como é que faz depois, mas não é meu foco não. Ok, galera, então eu mostrei a vocês dois extremos. Quando a corrente é zero, a tensão naquele ponto vai ser o Ezinho. E quando a tensão for zero, a minha corrente ela vai ter esse valor aqui, Ezinho sobre R. Quem são eles? Quando a corrente é zero, é quando eu tenho um circuito, eu vou lá e pego a tesoura e corto ele. Quando eu corto, eu abro o circuito. Então, a corrente ela vai ser interrompida. O que vai acontecer? A tensão entre os terminais da minha pilha vão ser exatamente as tensões nominais que foram fornecidas por ela. Por quê? Porque não vai ter nenhuma corrente ali para consumir essa tensão. Então, esse extremo aqui, eu vou chamar ele de circuito aberto. Eu vou tentar nomear aqui. Então, esse extremo aqui, vou chamar de extremo 1. Extremo 1 aqui e esse extremo 2. Então, no nosso extremo 1, eu tenho o que a gente vai chamar de circuito aberto. Circuito aberto, a corrente é zero, não passa nenhuma corrente. Você cortou com a tesoura, então se você tinha uma lâmpada acesa ali, a lâmpada vai ficar apagada, porque parou de circular a corrente. Então, quando o meu circuito é aberto, a minha tensão ela é igual à tensão máxima do meu gerador. Então, como é que você faz para testar uma pilha
e saber qual é a tensão fornecida por ela. Você tira ela tá, sei lá, tá no controle remoto. Você tira ela, você pega o medidorzinho, que é o multímetro, vai lá e mede nos terminais dela. Você vai saber quanto é, qual é o máximo. Esse valor é o máximo possível. Qual é o máximo que ela consegue fornecer. O outro extremo ali, ó, é quando a tensão é zero. Quando é que a tensão é zero? Quando, se você olhar o desenho aqui, ó, aqui eu tenho o ponto B e aqui eu tenho o ponto A. Se não tiver nada entre eles para consumir essa tensão, ou melhor, consumir o potencial, né? O que vai acontecer é que o potencial de B é igual ao de A. Se o potencial de B é igual ao de A, é tipo, se um é 10 e o outro é 10, 10 menos 10 é zero. Significa que a diferença de potencial é zero. Quando eu faço isso, eu faço o que a gente chama de curto-circuito. Então, o que é curto-circuito? Você faz exatamente o que eu fiz nesse desenho. Você interliga os dois terminais do gerador sem colocar nada ali. Então, a tensão vai ser zero e a corrente vai ser máxima. Essa corrente máxima, a gente chama ela de ICC, corrente de curto-circuito, cujo valor é aquele valorzinho ali, ó. É a tensão fornecida pelo gerador dividido pela resistência interna. Então, o que eu acabei de fazer ali, vocês nunca vão fazer. Cadê a borracha? Cadê a borracha, velho? Aqui. Então, o que eu fiz aqui em cima, vocês nunca vão fazer. Por quê? Já que a corrente é máxima no curto-circuito, isso quer dizer que a minha pilha ela vai ser descarregada rapidamente. E nesse processo, já que a corrente é alta, o que vai acontecer é que o fio vai esquentar muito. Então, quando acontece algum problema de curto-circuito, deu um curto-circuito lá e queimou a fiação. Então, acaba que essa corrente alta, ela vai desarmar disjuntor, ela vai causar incêndio, ela vai dar um monte de problema. Então, o que nós temos aqui é, de fato, o que a gente chamou de corrente de curto-circuito. Deixa eu só fazer um negócio aqui, para não confundir. Não apaga mais. Tá bom. É para vocês não confundirem esse CC que eu coloquei aqui. Esse CC eu escrevi para corrente contínua, para não confundir com o curto-circuito. Então, nós temos aí dois extremos. Quando o meu circuito está aberto e quando nós temos o curto-circuito. Ok? Como é que eu faço para evitar curto-circuito? Eu tenho que colocar alguma coisa. Qualquer coisa aqui. Um dos componentes que você pode usar para evitar isso é um resistorzinho. Você coloca um resistorzinho lá. Inclusive, uma das funções do resistor é proteger o circuito de sobrecargas. Um curto-circuito, ele é uma sobrecarga. Eu não sei se eu mostro para vocês agora, senão eu acho que vocês vão endoidar. Não sei, meu Deus do céu. Tá, eu vou mostrar. Galera, vocês lembram da equação de potência? Aquela π, potência, a potência de um resistor era potência de qualquer coisa elétrica, né? Era P igual a I vezes U. O que acontece? Se eu pegar esse U aqui e eu colocar a equação do gerador, eu vou saber qual é a potência do meu gerador. Isso é muito importante, porque quando você pega uma bateria, um equipamento, você tem lá, essa fonte aqui, ela tem uma potência de 10 watts. Essa fonte tem uma potência de 5 watts. É justamente a potência máxima que ela consegue fornecer, baseado nessa equaçãozinha aí. Então, eu vou pegar esse U, eu vou substituir por aquela equação que a gente conheceu agora. Ezinho menos RI. Vou tirar do parênteses, vai ficar potência Ezinho vezes I
menos R vezes I ao quadrado. E aí eu pergunto a vocês, vocês lembram que equação é essa? Eu vou representar aqui na parte azul, ó. É como se fosse essa equaçãozinha aqui, ó. Vê se vocês lembram. Eita bagaceira. Peraí. Então, a equação da potência é a equação de segundo grau. E olha que interessante. Quem é o valorzinho de C? Vocês estão vendo algum C aqui que eu coloquei? Não. C é zero. C é o coeficiente linear, né? É onde ela toca no eixo Y ali. Ou melhor, no eixo das ordenadas, né? Então, o que acontece? Como vai ser o gráfico aqui? Eu não vou forçar muito vocês, não. Lembra que aqui é menos, ó. O coeficiente aqui, ó, é menos. Isso quer dizer que a nossa equação de segundo grau, a nossa função de segundo grau, ela tá triste, ela é de cabeça para baixo. Então, ela é de cabeça para baixo. E, além disso, ela é... Cadê você? E, além disso, ela toca no zero. Então, ela é assim, ó. Ok? Esse ponto é exatamente o mesmo lá de cima, ó. Quando a minha tensão for, quando a minha corrente é zero, ou seja, meu circuito é aberto, qual é a potência? Zero, é óbvio. Se a minha pilha ela não está conectada a nada, qual é a potência que está sendo utilizada dela? Nenhuma. Então, esse ponto aqui, 1, eu vou chamar de novo de 1. Eu vou chamar aqui de 2. E aqui eu vou chamar de 3, que vocês vão se ligar. Então, nesse ponto 1 aqui, eu tenho o quê? Circuito aberto. Circuito aberto. Qual é a potência que foi utilizada? Zero. Beleza. E na corrente de curto-circuito, qual é a potência dele? Qual é o valor de potência? O eixo Y aqui, qual é o valor de potência? É zero também, meu irmão. Por quê? Porque a tensão é zero. Até porque você não está utilizando a potência para nada. Você só ligou os próprios terminais da pilha e ela está superaquecendo e vai derreter. Então você não está utilizando a potência dela. Só que nesse estudo do gráfico existe uma parte muito importante, que é esse meio. Veja aqui, ela é simétrica, tá? Ela é simétrica, bem bonitinha. Então, esse local no meio aqui é justamente o local em que eu tenho a potência máxima que o gerador pode gerar. Então, se aqui é simétrico, saca só, aqui é o zero, tá? Eu sei que tá com muita informação no desenho, mas vamos tentar acompanhar. Aqui a minha corrente é zero, aqui a minha corrente é... Eita caramba! Cadê aí, velho? Não. Poxa. Então, aqui a minha corrente é zero, né? No momento 1. E aqui a minha corrente é a corrente de curto-circuito. Se aqui é zero e aqui é de curto-circuito, aqui bem no meio vai ser o quê? Vai ser a metade, né? Vai ser a metade da corrente de curto-circuito. Então, nesse localzinho, a minha corrente, ela vai ser a de metade da corrente de curto-circuito. Inclusive, deixa eu corrigir um negócio que eu falei em algum momento aqui, que era a corrente máxima. Cadê? Aqui, ó. Ela não é máxima não, tá? Ela não é máxima, ela é a corrente de curto-circuito. Ela é curto-circuito e o valor dela é esse aqui. Se bem que é o valor máximo dela, né? É verdade, é verdade. Ok. Tá perdoado. Então, qual é o momento em que eu vou ter... Oxê. Qual é o momento em que eu vou ter a minha potência máxima? A minha potência máxima
ela vai existir quando a minha corrente for a metade do curto-circuito. Então, para minha pilha ela gerar o máximo de potência que ela consegue fornecer, a corrente que tem que passar por ela tem que ser a metade da de curto-circuito. Nem zero, nem a própria corrente de curto-circuito, a metade. Você vai ter o máximo de eficiência possível dessa pilha, desse gerador, dessa bateria. Eu sei que é muita informação. E o que é receptor? Receptor é qualquer coisa que precisa de tensão para funcionar. Ou seja, basicamente qualquer coisa elétrica que a gente usa. Um celular, um computador, qualquer coisa mesmo, televisão, micro-ondas, tudo isso aí é um receptor. Ele vai consumir tensão e vai funcionar, né? Um ventilador vai funcionar e vai fazer alguma utilidade. Qual é o símbolo do receptor? Preste atenção. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. É assim. Aí você vai falar assim, oxe, velho, mas o símbolo do receptor é o mesmo símbolo do gerador? Exatamente. Só que eles são diferentes. Enquanto que o gerador ele está gerando corrente e a corrente de carga positiva sai do lado positivo, o nosso receptor ele está recebendo corrente. Quando ele recebe corrente, ele recebe desse lado aqui, ó. Ele recebe a corrente desse lado, do lado negativo. Então a corrente ela está nesse sentido. Opa, estou usando drogas. Espera aí. Drogas. É o contrário. Pá. Desculpa, ele ao invés de a corrente sair do lado positivo, ela chega no lado positivo. E essa representação ela é bem interessante, sabe por quê? Porque um gerador e um receptor, eles podem funcionar dependendo de como você coloca eles. Por exemplo, vocês já sabem de pilhas recarregáveis. Vamos colocar a bateria de celular mesmo também? A bateria de celular, ela é gerador no momento em que o celular está ligado e você usa ela. Porque ela está com a correntezinha, ela vai gerar a corrente necessária, a tensão necessária para o celular funcionar. No momento em que você coloca a bateria para ser carregada, ela deixa de ser gerador e ela passa a ser receptor. Então ela vai consumir tensão e corrente da nossa casa para ser recarregada. Então muitas vezes o receptor nada mais é do que um gerador invertido. Eles podem ter o mesmo equipamento, pode ter as duas funções, dependendo de como você coloca eles. E aí eu vou fazer um exercício hoje, que é para você identificar quando é que é um gerador e quando é um receptor numa questão. Isso é muito importante. Então veja aqui o sentido, né? Sentido da corrente é ao contrário. Espera aí que chegou alguém aí. Então o sentido do nosso gerador vai ser o sentido oposto da nossa... Desculpa, o sentido do receptor é o oposto do sentido do gerador. Devia colocar a linha amarela, né? Mas tá bom, tá de boa. Ok, e aí, como é que eu represento, né, a nossas simbologias aqui? Então, o nosso receptor, ele consome tensão. Então, deixa eu colocar aqui. Cadê? Beleza. Então, o nosso receptor, ele consome tensão. Por ele consumir, ele vai ter a gente vai chamar, né, a tensão que ele consome de força contra-eletromotriz. Outra coisa importante, o receptor ele também tem perdas internas.
ele também vai ter aqui, ó, um Rzinho, ó, que vai consumir um pouquinho aí da tensão do nosso circuito. Então, se eu pegar um ponto A aqui e um ponto B e calcular a tensão entre eles, você vai ter o seguinte: essa tensão, ela vai ser consumida, ela vai ser subtraída do que a gente vai chamar de força contra-eletromotriz. Espera aí. Ai, Senhor Jesus. Então, cadê? Então, o nosso receptor vai roubar, ele vai subtrair tensão, que a gente vai chamar de força contra-eletromotriz. Vê como é que eu representei ela. O Ezinho é a força eletromotriz, que é a do gerador. Quando eu coloco a linha aqui em cima, quer dizer que ele é o oposto. Ele é a contra-eletromotriz. Força contra-eletromotriz. Ok. Então, além dessa força contra-eletromotriz que vai roubar a tensão do nosso circuito, também tem a própria resistência interna. E aí, qual é a jogada de marketing que o pessoal faz com essa equação? Já que a gente está trabalhando com a ideia de tensão, cadê? Já que a gente está trabalhando com a ideia de tensão, esse sinal, a gente pode trabalhar com ele assim, ó. Você sabe que tensão entre A e B é o quê? É VA menos VB, que é igual a menos E' menos RI. Para representar, a gente faz assim, multiplica ambos os membros por menos 1. Vai ficar assim, ó. VB menos VA é igual a E' menos, mais RI. E aí, vê a jogada. Isso aqui também é diferença de potencial, então eu posso escrever assim. A diferença é só que no sinal, o sinal vai ficar invertido, né? Mas a gente pode representar, é ter tensão do mesmo jeito. Então a gente representa no mesmo gráfico que o gráfico do gerador. Por que fica dando essa falha? Não sei. Não. PA menos VB. Então, na verdade, é uma jogada, né, que a gente faz, matemática, para poder representar com o mesmo gráfico. E aí, que gráfico é esse? Qual vai ser a função aqui? Isso aqui é uma função de uma reta, cujo coeficiente angular é positivo. Então, a reta aqui é ascendente, né, para cima. Como seria o gráfico dela? Assim, ó. Começa aqui, que é o nosso E', que é a nossa força contra-eletromotriz, e só faz aumentar até o infinito. Daqui é importante falar que esse momentozinho aqui é qual? É quando o nosso circuito está aberto. Ah, mas e quando vai ficar em curto-circuito? Não fica, né? O equipamento, o gerador em si, o receptor em si, ele não fica em curto-circuito sozinho. Até porque, tipo, se você pega um ventilador desligado, você pega a tomada dele, você liga um polo no outro, né, a tomada lá, você pega um fiozinho de cobre e amarra os dois. Acontece o quê? Nada, porque o ventilador está desligado. Então não faz sentido falar em curto-circuito somente com o receptor. Inclusive, quando você tem um curto-circuito na sua casa, não é o equipamento que vai ficar em curto-circuito, é porque a conexão dele com a casa é que entrou em curto-circuito. Geralmente na tomada embutida lá da parede. Então, nosso gráfico é uma reta para cima, ao infinito e além. Ok, e nossa equação de potência? Então, a potência de um receptor, por que faz isso? Eu não entendo. Por quê? Não sei. Então, a potência do nosso receptor, se você pegar a equação, né? Π, você substitui ali, ó.
E' mais RI. Opa. Você vai ter uma equação de segundo grau, cujo coeficiente é para cima. É positivo, né? Então é uma curva feliz. E que cadê aqui? Pá. É uma curva feliz, né? Que vai ao infinito e além. Na verdade, ele vai ficar mais ou menos assim. Aqui não tem, né? E aí ele vai crescer até o infinito. Quanto maior a corrente, maior vai ser a potência. Ok. Então, sobre receptor era isso. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Pronto. Segunda lei de Kirchhoff primeiro. Vê só, galera. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui eu já comento, né? Por que eu fiz isso aqui? Ah, tá. Então. Primeira lei de Kirchhoff. Caio comentou aqui. É a lei dos nós. Poxa. Lei de nós. É a primeira lei de Kirchhoff. Que é aquela, se você tem um nó, de onde você tem um fio entrando e vários fios saindo, cada um com uma corrente, você pode calcular a soma das correntes que sai é igual à soma das correntes que entra. E 1 é igual a 2, mais 3, mais 4. Essa é a primeira lei de nós. Mas a segunda lei de nós desculpa, a segunda lei de Kirchhoff, também chamada de lei das malhas, ela é a seguinte. Imagina um circuito, e aí esse circuito ele pode ser o quanto complexo você quiser. Ele tem aqui um terminal A, e aí você coloca um gerador, e você coloca alguma coisa em paralelo aqui, coloca uma misturada, coloca um receptor também, coloca um monte de maluquice. Você pode calcular a distância, ou melhor, você pode calcular a diferença potencial entre quaisquer dois pontos. Quaisquer. Você pode pegar entre esse ponto e esse ponto aqui C. Então você pode calcular qual é a tensão entre A e C, qual é a tensão entre A e B. Qual é a tensão, inclusive, entre A e o próprio ponto A. Se você analisar direitinho aqui, você pode ter um circuito fechado aqui com mais coisa. Aí você, pô, que loucura. Pois é, a ideia é a seguinte. Você pode pegar quaisquer dois pontos e analisar qual é a diferença de potencial entre eles. E como é que você vai fazer isso? Assim, ó. É uma formulazinha. A tensão entre dois pontos quaisquer A e B. E aí, notadamente, a gente fala o seguinte. A gente calcula o potencial do início menos o potencial do final. Essa é a ordem, tá? Início menos final. Geralmente, a maioria das questões, você não precisa saber essa ordem. Você só joga o valor lá e tchau. Mas quando você vai para uma questão mais bem feita, mais complexa, é importante você compreender qual é o valor inicial e qual é o valor final. E aí, qual é a ideia da lei de Kirchhoff? É a seguinte. Você pegou esses dois pontos, quaisquer, qualquer local. A diferença de potencial entre dois pontos vai ser tudo o que coloca tensão menos tudo que tira. O que é que coloca tensão no meu circuito? Geradores. Então vai ser a soma
naquela linha que eu estou estudando, né? Isso aqui vale para o que a gente chama de uma malha, um circuito fechado, um circuito. Então você vai pegar esses dois pontos aqui, né? Vão ser na mesma linha. Que a gente vai chamar de malha. Como assim? Por exemplo, se eu pegar de A até B aqui, eu vou ter que pegar uma linha só. Deixa eu desenhar com outra cor para vocês pegarem a ideia. Ó, de A até B. Se eu for por aqui, ó, eu tenho, nesse sentido, tem um gerador. Nessa linha, eu tenho esse resistor. Nessa linha, eu tenho um receptor. E cheguei aqui no meu ponto B para calcular. Como eu falei, eu chamo de linha, mas na verdade na nomenclatura é malha. A gente pega 2 pontos numa malha. Depois eu posso até mostrar para vocês a abordagem mais completa sobre o uso das malhas. Então você pegou potencial de A menos de B. Esse aqui vai ser o meu início. Esse aqui é o fim. É obrigatório isso? Não. Mas aí tem algumas, como eu falei, essa ordem ela só importa quando você vai trabalhar com circuitos mais complexos. Beleza? Então, beleza. Vai ser tudo que coloca tensão menos tudo que tira. A gente só aprendeu hoje que o que coloca tensão é gerador. Então, você vai somar todas as tensões dos geradores. Que é o Ezinho, né? Força eletromotriz. Esse Ezinho aqui, ó. Menos tudo que tira. Quem é que tira? Resistência tira? Tira. Receptor tira? Tira também. Como é que eu represento a tensão de receptor? É o Ezinho com tracinho em cima. É linha. Como é que eu represento a tensão que uma resistência consome? R vezes I. Eu já mostrei para vocês, já pela primeira lei de Ohm, né? R é U sobre I. Então a tensão que o resistor consome é R vezes I. Então vai ser R vezes I de todas as resistências naquela linha, naquela malha, menos todos os receptores que tiverem naquela linha ou naquela malha, que é a mesma coisa. Então, quando você faz isso, você pode pegar qualquer ponto e você pode calcular qual é a diferença de potencial ali. E essa abordagem ela é essencial, especialmente quando você vai ter questões mais complexas. Peraí. Bom, vocês viram, né? É a segunda lei de Kirchhoff. Então, a diferença potencial entre 2 pontos qualquer numa malha vai ser tudo que coloca menos tudo que tira. Ah, professor, mas somente geradores colocam tensão no sistema? Não. Tem um outro componente que a gente não vai trabalhar aqui, porque assim, ele é um pouco complexo para trabalhar em circuitos, que é capacitores. Então, o capacitor ele tem um processo de carregamento. Ele segue uma função de carregamento, e aí o capacitor ele pode descarregar a sua corrente elétrica com a diferença de potencial em algum momento. Então, no ensino médio a gente não precisa fazer isso não. Quem for fazer IME e ITA, certamente vai ter uma questãozinha de circuito, também com capacitor para você calcular lá, loucamente as coisas. Não se preocupem, nós vamos fazer exercício sobre isso. Aproveitando, eu queria mostrar para vocês os gráficos, todos os gráficos que a gente aprendeu até agora. Isso é muito importante. Como é o gráfico de um resistor ôhmico que segue a lei de Ohm? É uma função, é uma reta, né, que passa pela origem. Esse aqui é o nosso resistor ôhmico. Se o nosso resistor não for ôhmico, ele pode ter praticamente qualquer formato e ele vai passar pela origem. Pode ser um formato meio assim, pode ser assim. Cada resistor não ôhmico vai ter uma curva diferente. Então, esse aqui é o resistor não ôhmico. Ele não segue a lei de Ohm. Eu desenhei assim, né? Ó, pode ser qualquer coisa aí. Beleza. E aí, dos componentes que a gente aprendeu hoje, tem também o gerador, né? Como é que a gente representa o gerador? O gerador
é uma reta que começa num ponto aqui. Eita, verde não. Vou colocar cinza. O gerador começa numa certa altura aqui qualquer, que na verdade é o quê? É a nossa força eletromotriz do gerador, e ele vai até, ó, lá embaixo, onde é a nossa corrente de curto-circuito. Esse rapaz é a função do gerador. Beleza. E qual foi o outro que a gente aprendeu? É o receptor. Como é a curva do receptor? Deixa eu ver uma outra cor aqui. Pronto. O receptor começa em algum local por aqui, que é a nossa força eletromotriz, e ele vai-se embora ao infinito e além. Quanto maior a corrente, mais o nosso receptor vai consumir tensão. Tem questão, velho, especialmente no Enem, que eu já vi, SSA, Enem. O cara só precisava identificar qual era o componente elétrico. Beleza? Ok, vamos para questões, né? Beleza, então vamos lá. Ângelo, Opa, fala. então, antes que o senhor comece, Joana pediu para avisar que a internet dela ficou muito ruim para ela continuar. Ah, beleza, tá bom. Ok. Ok. Então, vamos lá. No circuito abaixo, ele coloca aí a corrente, né? 2 amperes. A resistência R é 2 ohms. A tensão E1 é 10 volts. A resistência interna R1, 0,5. E2, 3. E R2, 1. Sabendo que o potencial no ponto A é 4 volts, podemos afirmar que os potenciais em volts no ponto B, C e D são respectivamente. Então vamos lá. Veja que aqui é muito importante que você siga aquele passo a passo que eu fiz. Ele quer saber o potencial em B, em C e em D. Cadê? Quem foi? Ah, já entrou. Ok. Vocês vão ver que é tranquilo fazer isso. Beleza. Primeira coisa, quando você vai seguir o passo a passo, você vai considerar o sentido da corrente que ele representou. Se ele não representou o sentido da corrente, você vai ter que identificar o sentido pela posição do gerador. Como assim? Eu tenho dois caras aí, E1 e E2. Quem é o gerador? Ele não falou quem é. Como é que eu sei quem é o gerador? Alguém sabe? Ninguém? Tá. É o seguinte, imagina o seguinte. Você tem um circuito. Você tem uma bateria lá, uma fonte. Se um ventilador que for conectado nessa fonte, ele tiver uma potência ou consumir mais potencial, mais tensão do que a fonte consegue fornecer, o ventilador vai funcionar? Não. Então, é necessário que a nossa fonte, o nosso gerador, ele consiga fornecer uma tensão maior do que aquela que vai ser consumida. Se ela for menor, o circuito não funciona. Ou não deveria funcionar não vai funcionar como deveria. Então, quando você vê uma questão dessa, aqui ficou mais fácil que ele colocou o sentido da corrente. Mas ele não precisava desenhar. Quando eu vejo aqui, ó, se liga, isso aqui é bizu. Quando eu vejo aqui que esse rapaz é maior que esse, eu já sei que esse E1, ele tem que ser gerador. Então, já que ele é gerador, o sentido da corrente vai sair de onde? De onde para onde? Vai sair dessa placa maior, que é a nossa placa positiva, para lá. Então, nossa corrente vai ter esse sentido aqui, ó, que a gente vai chamar de sentido horário, né? Então, nossa corrente tem o sentido horário. Como eu falei, né, essa questão aqui ficou fácil, ele desenhou o sentido. Mas, se
Se você perceber a questão de quem é gerador e quem é receptor, você vai desenrolar aí. Mesmo que ele não desse o sentido. Ok? Então, beleza. Por que eu preciso saber qual é o sentido? Porque o início e o fim, eu vou, por padrão, considerar o sentido da nossa corrente. Como assim? Já que a minha corrente, observa aqui, eu vou calcular entre A e B, inicialmente. Daqui para cá. Já que minha corrente está nesse sentido aqui, ó, o meu início vai ser daqui e o meu fim vai ser aqui. Porque ela está partindo daqui, né? Se você perceber aqui, ó, ela está saindo de A e está indo para B. Então, o início é A e o fim é B. Esse tipo de questão é muito importante saber isso. A maioria das questões você não precisa. Mas essa questão em específico, como quer saber o potencial e não a diferença, é muito importante que você siga esse passo a passo à risca. Então, o início vai ser o início de onde está saindo a corrente e o fim é onde a corrente está chegando. Por isso é preciso saber o sentido que a corrente está girando aí. Então, beleza. Vamos calcular aí, ó. O potencial entre A e B, ou seja, inicial menos final, tá vendo aqui, ó? Início, e aqui é o fim. Vai ser tudo que coloca menos tudo que tira. Tem alguém colocando tensão aqui? Não. Tem só quem? Tirando, né? Essa resistênciazinha aqui, ela tá roubando, ó. Menos R vezes a corrente do circuito. Ele falou que o potencial de A é 4 volts. A resistência Rzão é 2. E a corrente... Cadê a corrente? A corrente é 2 amperes, né? 2. Ou seja, vai ficar aqui, ó. 4 menos VB é igual a menos 4. Deixa eu ver um negócio. É isso mesmo, né? Inicialmente final. Inicialmente final. Inicial vai ser o fim mais... Por que tá dando esse negócio? Menos 4. Tem alguma coisa aqui, velho. Caraca. Final mais inicial. Final vai ser menor. Ok, então é invertido. É invertido, galera. Pá. Vai ser invertido aqui. É no exercício que a gente vai pegar aqui o passo a passo. Então vai ser final menos inicial, seguindo a direção da corrente, tá?
Então, se a corrente está indo do começo aqui, de A até B, então B é final e o A é inicial. Então vai ser final menos inicial. VB menos VA. VB menos 4. Ai, velho. VB aqui é menos 4. VB menos 4 é igual a menos 4, então VB é 0. Então, o que aconteceu? Em A, eu tinha um potencial de 4 volts. Acabou que esses 4 volts foram consumidos pela resistência. E aí o potencial de B é 0. Então, essa aqui foi justamente a nossa lei, a lei de Ermayer, né? Eu peguei realmente a final menos inicial, seguindo o sentido horário. Como eu falei para vocês, a maioria dos casos, vocês não vão precisar nem se preocupar com isso. Mas em questões que ele pede o potencial em específico, aí você tem que ter esse cuidado de seguir o sentido, e aí você vai fazer, de fato, final menos inicial. Inclusive, vou até ajeitar aqui. Eu escrevi aqui, é inicial menos final. Final. E aqui inicial. Que vai ser tudo que coloca menos tudo que tira. Ok. Beleza. E para calcular o potencial de C e de D? Você pode, na verdade, utilizar vários pontos, porque você já conhece A, já conhece B. Vamos fazer a partir de B aqui, ó. Vamos lá. Ou de A mesmo, vamos de A. Se eu sair de A e eu for até C, eu vou fazer o quê? Vai ser final, menos inicial. Então, vamos lá. Tudo que coloca menos tudo que tira. Essa resistência R, ela tira. Esse é um aqui. Ele é gerador e receptor. Ele é gerador. Ele coloca ou tira? Coloca. Beleza. Tem uma resistênciazinha interna, R1 ali. Ela coloca ou tira? Ela tira. Ok, então são 3 componentes. A resistência R tira, a resistência interna tira e a tensão do gerador coloca. Já que eu peguei de A, né? A é 4, ele falou na questão. Rzão é 2, corrente é 2, E1, que é a força eletromotriz, é 10, menos R1, que é quanto? R1 é 0,5. A corrente do nosso circuito é 2. Então vamos lá. VC menos 4 igual a menos 2 vezes 2, menos 4, mais 10. Menos 0,5 vezes 2 dá menos 1. VC vai ser 4 menos 4 mais 10 menos 1. VC é igual a 9 volts. Então, o potencial no ponto C vai ser 9 volts. E para eu calcular no ponto D ali, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer a diferença potencial entre A e D? Posso. Entre B e D, posso. Entre C e D, eu posso. Inclusive, eu posso fazer entre D e D mesmo. Só que como ele quer saber quem é o potencial D, eu não poderia fazer por enquanto. Eu vou ensinar isso daqui a pouco. Vamos fazer pelo mais curto aqui, ó. Entre C e D. Então, seguindo a ordem da nossa corrente, vai ser potencial final menos inicial. Tudo que coloca menos tudo que tira. É 2. Tira ou coloca? É 2, tira. Ele é um receptor. Ele vai tirar
E2. E ele também tem uma resistência interna que também vai roubar um pouquinho. R2I. Quem é VC é 9. Quem é E2? E2 é a força contra a eletromotriz, que é 3 volts, então que é menos 3. Quem é a resistênciazinha E2? É 1. E a corrente da nossa malha é 2 amperes. Então vai ficar VB é 9, passei para a direita, né, somando. 9 menos 3, menos 1 vezes 2 é 2. Então vai ficar 9 menos 3 menos 2 dá 4 volts. Então, o potencial de A é 4 volts. O potencial de C é 0, porque a resistência consumiu. Só que aqui entre C, desculpa, é B, né? O de B é 0. Só que entre B e C tinha um gerador. Aí, atenção, o potencial saiu de 0 para 9. E aí depois tinha um receptor. Aí o potencial de D acabou sendo 4 volts. E olha que legal. Entre D e A, tem alguma coisa entre eles? Não. Então, a diferença de potencial entre D e A é 0. Vou até fazer aqui no cantinho. Cadê, velho? Cadê meu lápis? Ó. Fazendo um cantinho aqui, ó. Potencial final, que é o A, menos inicial, que é o D, é igual a tudo que coloca menos tudo que tira. Alguém coloca aqui entre os dois? Não. Alguém tira entre os dois? Não. Então é 0. Então o potencial de A é igual ao potencial de D, que é igual a 4 volts, que foi o que ele falou na questão. Então essa equação aí você pode utilizar ela para qualquer parte do circuito. O café esfriou. Ixi! Vou fazer essa questão aqui agora. Aplicação da primeira lei aí, a lei dos nós. Saca? Eu tenho aqui um nó. Esse desenho, ele é fuleiro. Ele faz você pensar que isso aqui é um circuito mais complexo. Só que esse circuito nada mais é do que isso aqui, ó. Vou chamar isso aqui de A. Pô, branco do branco é bronca. Vou chamar esse nó aqui de A. Esse nó aqui, ele também é A. Esse nó aqui também é A. Por que eu sei que é A? Como entre eles não tem nada, eu posso chamar com o mesmo nome. Se eu chamar esse cara de B, aqui também é B, aqui também é B. Então isso aqui é um circuito em paralelo. Isso aqui é um circuito paralelo assim, ó. Então aqui é A e aqui é B. E aí o que ele falou? 20 amperes está entrando nesse nó. Aqui está o nó, tá vendo o nó aqui, ó? 20 amperes está entrando aqui, ó. E está saindo desse nó uma corrente I, que eu não sei quem é, que é dessa parte de cima aqui, ó. Lá no meio está saindo uma corrente de 10 amperes. E aqui embaixo está saindo uma corrente de 2 amperes. A lei dos nós fala, a corrente que entra no nó é igual a corrente que sai. Quem é que entra? 20 amperes. Quem é que sai? I mais 10 amperes mais 2 amperes. 20 é igual a I mais 12. Qual é a corrente do ramo superior ali? 8 amperes. Só isso. Agora vamos para a nossa segunda lei das malhas, que é a lei de Kirchhoff. Olha que legal. Vocês estão vendo que tem dois caras muito parecidos. Será que os dois são geradores? Será que os dois são receptores? Será que um é gerador? Quem é quem? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que saber se eles são do mesmo tipo ou não. Se eles fossem, por exemplo, dois geradores, se fosse do gerador, seria assim, ó. Eu tenho um gerador e outro gerador. Então, seria aqui negativo, positivo, negativo, positivo. A minha corrente, ela ia sair do positivo de um para o negativo do outro. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Vamos supor que esse cara fosse o nosso gerador.
Ela sai desse positivo e ela vai para onde? Para outro positivo. Isso aqui é um gerador? Não é. Se isso aqui não é um gerador, ele pode ser um receptor. Como é que eu vou saber se ele é um gerador ou receptor? Nesse caso aqui, você poderia até supor outras coisas. Mas, como eu falei para vocês, o gerador ele sempre vai ter a tensão maior do sistema, porque ele tem que fornecer toda a tensão para o sistema. Então, ele não colocou o valor aqui, né? Mas eu estou supondo já 20 volts, ele já é suficiente aqui para comprar esse resistor, para esse, para esse, para esse. Ainda tem se esse cara aqui, com certeza, ele não é um gerador, então ele deve ser um receptor, e eu acho que, depende do valor, dá para ele fornecer tranquilamente. Então eu vou supor que esse cara é o gerador, já que esse E dele é maior. Ok, então eu vou pegar, vou fazer a segunda lei das malhas. E agora eu vou aproveitar para vocês e mostrar qual é o esquema que a gente faz. Imagina esse ponto A. Eu vou seguir o sentido, tá? A corrente está saindo desse lado aqui, ó, da placa positiva do gerador. Então a corrente está girando assim, ó, nesse sentido. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou sair de A e eu vou voltar para A. Beleza? Por que eu vou fazer isso? Porque se eu pegar potencial inicial de A e o final, como o valor é igual, vai dar zero. Vai ficar assim, ó. Potencial final menos inicial é igual a tudo que coloca menos tudo que tira. O final é VA. O inicial também é VA. Então isso aqui vai dar zero. Agora vamos olhar quem é que vai ficar nesse lado direito aqui. Vamos lá. Vamos começar por aqui. Vou caminhar com vocês. Estou caminhando, tá? Estou seguindo aqui o sentido. Isso aqui é uma resistência. Ela está aumentando ou diminuindo a nossa tensão? Tá diminuindo, não é isso? Está consumindo. Então ela é negativa. Eu vou considerar negativa. Ela está roubando, consumindo. Vou seguindo aqui, papapá. Esse cara aqui, ele está consumindo ou ele está fornecendo? Ele está consumindo também, então esse valor vai ser negativo. Essa resistência, provavelmente a resistência interna dele, está consumindo ou está colocando? Consumindo. Essa outra resistência, consumindo ou colocando tensão? Consumindo. Essa resistência, que provavelmente é a resistência interna do gerador, está fazendo o quê? Consumindo também. E o nosso gerador está fazendo o quê? Colocando tensão no sistema. Então vai ser tudo que coloca menos tudo que tira. Quem coloca? 20 volts, que é o do gerador. Quem está consumindo? Tem 2 volts lá em cima. Tem o potencial de B, que eu vou descobrir agora, que é a tensão do receptor. Tem um menos 1 ali, tem um menos 6 e tem um menos 1 ali também. Então vai ficar 20 menos 2, menos 1, menos 6, menos 1. 18, 17, 11, 10. Cadê o meu lápis? Não. 10 menos VB. Olha que legal. Por que eu faço isso? De sair de um ponto e ir para o próprio ponto. Porque aqui eu não tenho nem preocupação. Ó. Não tenho preocupação nenhuma. Sabe? É por isso que eu até acabo ficando mal acostumado. E vocês também provavelmente vão ficar. Porque como eu saio de um ponto e vou para o mesmo, dá zero, se você considerar num sentido ou no outro, acaba que 0 e menos 0 é a mesma coisa, tá ligado? Então você não vai ter tanta preocupação com sentido para cá, sentido para lá. Você não precisa ter tanta preocupação com isso. Aí vê, ó, 0 é igual a 10 menos VB. Então VB é igual a 10 volts. Ou seja, isso aqui é um receptor que tem 10 volts. Claro, essa questão ela foi um pouco dúbia, tá? Porque, na verdade, você até podia fazer supondo que VB fosse gerador. Mas não vamos complicar, não. Geralmente, você vai bater o olho e vai perceber. Gerador é o cara que tem a maior tensão. Pronto.
Provavelmente vou atrasar um pouco hoje, galera. Deixa eu respirar aqui 10 segundos. A gente vai fazer essa questão. Ela é muito, 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 muito importante. Tipo, muito. Deu pra perceber? Pois é. Tem que fazer ela hoje. Segura aí, o pessoal do segundo ano que chegou por aí. Calma que a noite é longa. Pera aí. Dá pra ouvir minha voz? Eu caí, foi? Alô, som? Ah. Ai, eita loucura. Vamos lá. Pessoal, essa questão é de um assunto que a gente já viu, só que esse bizu aqui, eu não ensinei a vocês. Quem sabe esse bizu provavelmente viu ou no cursinho ou em algum vídeo aí. Porque é o seguinte, é uma coisa que é meio cabulosa, você conseguir desvendar, oh Jesus, desvendar qual é a corrente para cada ramo de um circuito em paralelo. Porque se você for pensar, a gente sabe da primeira lei dos nós, né? A corrente que entra e a corrente que sai. Só que, geralmente, quando você tem uma questão, e já caiu, eu vi, com estes olhos que a terra há de comer, eu vi uma questão do Enem, de alguns anos atrás, que foi super, super cabulosa. E você precisava trabalhar e achar a corrente de um ramo específico daquele circuito. Geralmente, né, você tem um circuito desse, você resolvia, calculava a resistência equivalente, chorou. Só que, naquela questão, você precisava usar a lei das malhas e precisava saber a corrente de um dos ramos. Como é que eu vou saber a corrente de um dos ramos? Vamos pegar a primeira ideia aqui. A corrente, ela é preguiçosa. Então, quando tem um circuito em paralelo, ela sempre vai querer passar por aquele ramo em paralelo que tiver a menor resistência. Então, quem tem menor resistência vai passar mais corrente. Quem tem mais resistência vai passar menos corrente. Inclusive, eu aproveito aqui para mostrar a vocês uma coisa. Aqui vocês têm uma resistência que eu não sei qual é. Tem 30 ohms aqui e aqui 12. Imagina que eu pegasse um fio cuja resistência é praticamente desprezível e eu faço isso. Imagina que essas resistências fossem lâmpadas. No momento que eu peguei esse fio e fiz isso, acontece o quê? Esse fio, que tem uma resistência muito, muito pequena, vai fazer com que praticamente toda a corrente passe por ele. Por quê? Porque a corrente quer passar pelo caminho mais fácil. E aí o que vai acontecer? Não vai ter corrente para acender nenhuma das lâmpadas. Esse tipo de processo a gente chama de jampear. Em algum momento o pessoal de rede deve ouvir a ideia de jampear o circuito, que é você pular o circuito. Você coloca um fio que tem uma resistência pequena e a corrente todinha vai passar só por ele e aí não vai ligar mais nada naquele circuito. Você geralmente faz isso para testar o circuito. Beleza. Não vamos jampear aqui, é só a ideia, tá? Não vamos jampear. Só a ideia. Como é que eu vou saber? Eu posso usar a primeira lei de nós? Posso, só que vão ter várias incógnitas, eu não sei quem são. Qual é a outra ideia?
É a ideia que é a seguinte. Circuito em paralelo, já que quanto maior a resistência, menor a corrente, quer dizer que a relação de resistência e corrente é uma relação inversamente proporcional. Não, preto não, é branco. Então, resistência e corrente são inversamente proporcionais. E então a gente pode fazer uma regrinha de 3. Quer ver aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui, vamos olhar esses dois. Eu tenho I igual a 6 amperes, eu não sei quem é R1. Eu tenho I2 igual a 4 e R2 igual a 30. Ou seja, eu tenho 4 variáveis e só uma é que eu não desconheço. Eu vou poder fazer uma regrinha de 3 aqui. Saca? 6 amperes está para R1, que eu não sei quem é. 4 amperes está para R2, que é 30 ohms. Como é uma relação inversamente proporcional, o que acontece? Se eu pegar daqui para cá, o que é que eu fiz com 6 para ele virar 4? Se você pegar 6 dividir por 4, né? 3 sobre 2, 1,5, né? Você pode fazer assim também, né? Vezes 3 sobre 2. Então, para o 6 se transformar 4, né? Você multiplicou 6 por 3 sobre 2. Cada um tem sua forma, né, de fazer sua relação de proporcionalidade. Só que aqui a gente tem que se ligar que é inversamente proporcional. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, de 6 para 4, eu multipliquei por 3 sobre 2. Desculpa. Estou usando drogas. 2, dividir. Eu dividi por 3 sobre 2, né? Peraí, já tô com sono aqui, velho. Peraí. Se eu não me engano, tem um esquema que é assim, né? Relação inversamente proporcional, você inverte um lado, né? Vai ficar 30 R1, meio pelos extremos. 6 R1 é igual a 4 vezes 30. R1 é igual a 20 ohms. Não é isso? Eu acho que é isso. Se eu não me engano, é dessa forma que vocês fazem, né? Relação inversamente proporcional, você pega um lado e inverte, né? Você inverteu esse lado aqui e depois faz meio pelos extremos. Então a resistência 1 vai ser 20 ohms. É uma resistência menor e, portanto, a corrente que vai passar por ele vai ser maior. Vocês fazem assim também? Vocês invertem um lado? Como é? Hein, galera? Vocês fazem como? Ou esqueceram 100% como é que faz a relação de regra de 3? Silêncio. Eu sei. Ah, beleza, pronto. Pelo menos isso vocês sabem, né? Pronto. É porque, na verdade, tem várias formas. Eu não costumo fazer isso não, tá, galera? Eu lembrei agora. Eu faço daquela outra forma lá, só que eu percebi que eu ia provavelmente confundir vocês. Beleza, eu achei que era R1. Ali, ó. Para eu achar I3, como é que eu vou fazer? Eu posso pegar o circuito do meio. Caraca. Cadê você, velho? Por que fazes isso comigo? Não. Ei, velho. Ah, achei. Então, a outra coisa que ele quer saber, né? Qual é a corrente I3? Eu posso, por exemplo, pegar o circuito do meio aqui, ó, e relacionar com o de baixo. Eu tenho I2, eu sei quem é R2, eu sei quem é R3, falta somente quem é I3. Então, eu posso fazer uma regra de 3 de novo, considerando que elas são inversamente proporcionais. Então, 4 está para 30, assim como I3 está para 12. A gente faz como? Inverte esse lado
e faz meio pelos extremos. É isso? 12 e 3 é igual a 4 vezes 30 e 3 é igual a 10 ampere. Então, perceba que a resistência R3 é a menor, portanto, a corrente que vai passar por ele é a maior possível. Agora, imagina que ele também quisesse saber qual é a corrente total do circuito. Como é que eu vou fazer? Aí você vai lembrar da regra dos nós, da lei dos nós, né? Você vai pegar esse nó e vai ver, tudo que entra é igual a tudo que sai. O que entra é o I total e o que sai é I1 mais I2 mais I3. I1 é 6, I2 é 4, I3 é 10. Dá 20 amperes. Aí você pode falar assim, oxe, professor, que negócio fácil. Meu velho, se você não fizer por relação de inversamente proporcional, eu aprendi isso aí depois de velho. Se você não fizer desse jeito, você vai ter que fazer um sistema de equações. Substituição e além dos nós também. Então, velho, na moralzinha, esse aqui é um passo a passo que a maioria das pessoas não faz, deveria fazer. Ok, então agora eu vou fazer a chamada